Olá, galera eficiente! Bem-vindos a mais um programa. E você já sabe, quer fazer contato com a nossa equipe? É só entrar no nosso Instagram, @vivereficiente, e mandar aquela mensagem que vai ser um prazer interagir com vocês. E hoje nós vamos conhecer um projeto bem interessante, a Associação Acolher, Associação de Pais e Amigos dos Autistas. E aqui no estúdio eu tenho a honra de receber a psicopedagoga Adriana Alves de Oliveira. Tudo bom, Adriana? Olá, tudo bem, Kika? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui, que alegria poder participar desse momento no programa. E a associação é um projeto que nasceu no coração das mães, né? E principalmente no coração de Deus, e a gente acabou abraçando tudo isso, né? O que eu achei interessante do seu projeto é que você tem as palestras que você faz, aquela coisa do tema, cuidar de quem cuida. Sim. Em que ano nasceu a Associação Acolher? A associação, ela iniciou como um projeto do meu coração, quando eu descobri que eu tinha uma filha atípica, e ela tinha alguns comportamentos estranhos, e aí eu comecei a perceber essa necessidade. E em outubro do ano passado foi quando a gente começou a buscar informações para documentar, para registrar. Eram certidões que precisavam ser retiradas, mas ela só conseguiu se solidificar mesmo e ter a documentação dos cartórios agora em fevereiro. Isso você conseguiu em outubro de 2022 e agora em fevereiro de 2023. Só para a gente situar em espaço e tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua filha, Manu? Isso. Ela tem 4 anos. Isso. Você, como psicopedagoga, como você percebeu que a sua filha era do espectro autista? Na verdade, eu era uma gerente de banco. Olha! Eu tenho 25 anos de experiência financeira, e quando ela nasceu eu percebi que ela era uma criança diferente. Ela demorou muito para falar, ela demorou muito para andar, e eu comecei a observar alguns comportamentos que não eram normal. Eu tenho uma filha mais velha de 13 anos e aí quando ela começou a dar os primeiros movimentos, eu percebia que ela não olhava na amamentação, em nenhum momento ela teve aquele olhar. O contato físico. O contato de olho no olho quando a mãe amamenta, né? E aí eu comecei a observar e eu falei assim, nossa, mas é estranho, será que é porque é uma nova geração, são crianças de outra forma? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto. Quando eu comecei a me aprofundar pelo assunto, nós levávamos ela em vários médicos e todos os médicos diziam que ela não tinha nada, que era uma criança de pandemia. E aí nós descobrimos que além do autismo ela tinha a PLV, que era uma alergia à proteína do leite de vaca, que ela tem isso ainda hoje. E nesses exames que eles pedem, que são ressonâncias, exames de audição, a gente descobriu que além do autismo ela tem uma má formação de Chiari, que é uma compressão na medula cervical. Só que o foco dessas investigações não era descobrir isso, era descobrir o que ela realmente tinha. Nós passamos em 7 médicos diferentes. Nossa! E nenhum médico dizia que ela tinha nada. Até que um dia eu comecei a estudar muito, aí eu comecei a me especializar na área, comecei a buscar diversos tipos de cursos. E aí eu comecei a fazer, como eu tinha graduação em publicidade, eu comecei a mudar de rotina, de estudos, de direção. E aí eu comecei a me aventurar na maternal, onde eles estudavam, fui fazer a faculdade de psicopedagogia, aí fiquei estagiando lá por 1 ano e meio, para entender os comportamentos. E numa última consulta que nós fomos, eu falei, olha, eu vou deixar ela ser ela, porque eu sempre sentava ela e falava, senta e se acalma. Nesse dia ela entrou no consultório, ela quebrou quase tudo, subiu na maca, caiu, riscou o livro do médico que ele tinha aberto assim. Naquele momento a gente entrou na sala e ele estava abrindo o livro. Aí eu falei, meu Deus, ele vai ficar sem o livro. Ela catou a caneta dele, riscou o livro todo, caiu da maca. Eu falei, gente, eu preciso saber o que está acontecendo com ela. Eu falei, doutor, ela é assim em casa. E ela andava e ela batia a cara na parede e caía de volta. Aquilo me dava um desespero, que eu falava, gente, o que está acontecendo, né? E aí esse médico foi o único que nos ouviu, porque teve um outro neurologista que pediu pra gente fazer um exame de sono no hospital em plena Covid. Não tinha esse exame. Não ia fazer nunca. Então eu comecei a me capacitar sobre o assunto para poder falar com a autoridade. Aí foi quando eles começaram a ver que não estava falando com uma pessoa leiga, né? O que a gente fala tanto isso, a gente fala tanto do avanço da medicina, da tecnologia, e a gente percebe ainda, o corpo clínico, que me desculpe, mas a gente percebe essa falta de sensibilidade quando se chega, porque ou a criança é diagnosticada como teimosia, ou que ela é mal educada, que vocês não estão dando educação, é sempre aquela coisa, né? E não tem um exame que possa ser feito de laboratório e falar, não, é autista, deixa de ser autista. Não existe nenhum exame que possa ser
ser feito para que a criança possa ter um laudo do autismo. Nem o exame físico de imagem, de sangue, nada. É tudo observação. São diversos profissionais juntos que eles vão conseguir fazer com que a criança tenha um laudo. Um psicopedagogo, um médico, uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, ela consegue fazer a avaliação da criança, mas é tudo em olho, observando os comportamentos para conseguir finalizar o laudo. Por isso também que você tem esse lado de comportamental, exatamente, a formação, que eu acho isso muito importante. Quando a gente vê a associação, ela tem de crianças até adolescentes de 17 anos. Exato. De 0 a 17. A associação, ela veio com a ideia de dar treinamentos para os pais, que isso eu acho acolher importante. Essas famílias com orientação parental, porque a mãe, quando ela pega um laudo, ela chega extremamente desesperada, porque ela não sabe para onde ela vai e o que ela vai fazer. Exato. Ou ela desconfia que a criança tenha algo, mas ela não sabe o que é. Então ela começa a buscar informações. Aí os médicos sempre têm a mesma palavra: olha, uma criança de pandemia, não tem nada. E aí o que eu comecei a entender? Que quando a gente apoia, pelo menos, ou acolhe aquela mãe, ela se sente mais segura. Então ela vai ter força para conseguir buscar ajuda médica. Exatamente. Porque ela luta. Eu tenho acompanhado mães que estão na fila de espera de um psiquiatra há 5 anos. Uau! Quando e a criança não tem laudo. Eram crianças que começaram a investigação com 5 anos, hoje estão com 10. Perderam toda a intervenção, que é o principal, né? Até os 6 anos a criança tem uma neuroplasticidade que consegue, se ela tem um nível 2, porque o autismo ele é classificado por nível. Isso. Se ela tem um nível 2 do autismo, ela consegue voltar para o 1. Como eu vivo isso na prática. Minha filha foi laudada como autismo 2. Hoje ela é uma autista 1. Para quem não entende, você pode explicar o nível 1 e o nível 2? O autismo ele tem 3 níveis. É o 1, o 2 e o 3. A criança que tem o nível 1, ela precisa de um suporte, mas é um pouco mais tranquilo. Ela pode ter um atraso na fala, mas ela tem algumas... Sempre que a criança tem o autismo, ela vai ter uma dificuldade de comportamento. Convivência social, para eles, são sempre muito difíceis. Exato. O nível 2, ele tem um atraso muito maior na fala, a socialização dele é mais difícil, barulho, as dificuldades de interação, de brincar, de compartilhar é mais difícil, ele empilha os brinquedos, ele anda na ponta dos pés, e isso tudo é trabalhado. E o nível 3 de suporte, ele precisa de uma pessoa sempre ao lado, porque ele não fala, ele tem muita seletividade, é um nível severo. Exatamente. Quando a gente fala, eu sei que a associação acolher é o nome propício, porque acolhe também a família, não criticando as famílias, muito pelo contrário, porque eu acho que realmente falta informação da parte médica. Então, quando a gente não tem informação, a gente acaba sendo ignorante realmente pela falta de conhecimento. Mas as pessoas que descobrem o autismo na fase adulta, eu fico imaginando o que os pais passaram. De não ter apoio, dos pais não compreenderem o comportamento do filho, daquele julgamento de tipo, você não é uma boa mãe, você não educa seu filho direito. Sim, porque o autista, né, ele tem alguns comportamentos que quem não conhece acha que é birra. Exato. Acha que é uma criança mal educada. Quando a gente iniciou essa descoberta da minha filha, os meus pais falavam: nossa, mas ela não fala com ninguém, ela não gosta de ninguém, ela não se socializa, ela não olha pra gente. E eles não, até hoje eu acredito que pra eles é muito difícil entender. Eu imagino. E imagina, eu acredito que eu tenha um TDAH. Eu passei em alguns médicos pra entender. Eu imagino porque eu estudei. Imagina quem não estudou e quem não tem esse conhecimento pra saber, olha, tem alguma coisa comigo que não tá certo. Porque quando você é adulto, você acaba descobrindo algumas coisas que você passou na escola, com dificuldades de amizade, com dificuldades de aprendizagem, que você não sabe por quê. Aí quando você estuda um pouco mais, você fala: nossa, eu acho que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você vai identificando, né? Você começa a se perceber. O autoconhecimento é importante. Exatamente. Você tocou num ponto que é muito importante, o TDAH, mas isso a gente vai falar no próximo programa. Tá. Então eu já faço convite aqui de antemão pra gente continuar, porque o assunto realmente é extenso. Combinado. Dá pra gente fazer um livro, dá pra fazer uma novela, dá pra fazer um seriado, dá pra fazer muita coisa. O que eu percebo muito também, nós tivemos aqui no programa alguns autistas adultos,
a gente traz relatos. Eu acho sempre importante também a família participar desse processo, porque quando a gente fala de identificar as pessoas com deficiência, a gente não pode esquecer também dos familiares. Sim. E quando me aparece um projeto, uma associação, Acolher, que é justamente cuidar de quem cuida, dar esse suporte para as mães, eu acho muito importante a gente valorizar o trabalho, porque eu acho assim, da mesma forma que as pessoas de 1900 e só Deus sabe não tinham conhecimentos, hoje ainda a gente não tem, porque o corpo clínico não fala sobre isso. Hoje na mídia está muito difundido, as coisas acontecem, mas a gente ainda fala muito de capacitismo, sim, porque as pessoas não entendem realmente o que é o autismo. E a comunidade autista, que me desculpe, mas eu acho também que falta um pouco da parte da comunidade, essa coisa de se colocar e falar um pouco, olha, eu tenho autismo, vamos conversar. A gente entende aquela coisa que leva tudo ao pé da letra. A gente entende que a pessoa tem um problema de sociabilização, mas quando a pessoa não se identifica, fica difícil quem está de fora perceber. Aí eu quero falar do cordão, que a gente tem aquela, você até trouxe aqui, que é o de quebra-cabeças, que a gente já falou isso muito, mas as pessoas ainda não estão usando esse cordão. São pouquíssimas as pessoas que usam. Sim, isso é uma coisa uma forma de identificar, né, o autismo com o cordão. Só que o principal... É uma deficiência invisível. É uma deficiência invisível. Só que o principal, eu acredito, de tudo, é a aceitação. Porque quando é uma parceria entre a família, entre a escola e entre a criança. Porque quando não aceita, até o adulto, quando ele não aceita que ele tem algo, fica mais difícil. Porque se ele usar o cordão como adulto, fica mais fácil de você identificar. Agora tem a carteirinha, né, que eles podem utilizar. Você pode colocar o CID no seu documento, no seu RG. Você já pode colocar o CID de um autista ou outras deficiências. Você também pode colocar um símbolo aqui, você pode colocar aquele broche, o lacinho para identificar, mas as pessoas hoje elas querem esconder um pouquinho as deficiências, né? O preconceito ele é muito grande quando você tem uma deficiência. É porque eu acho que como falta muita informação, sim, e a gente não tem um exame que possa comprovar, às vezes a gente, aí também desculpa novamente a comunidade autista, porque como não tem comprovação, às vezes quem não julga, ele está fazendo isso só para ter privilégios, só para ter atendimento priorizado. Então a sociedade, além de capacitista, julga muito. Sim. Então a gente fica naquela coisa assim toda. Então eu acho que falta realmente um pouco mais de difusão. Falta informações da equipe médica para conseguir laudar essas crianças assertivamente, né? Porque existem crianças que têm laudo e não são. A gente também tem essa situação. Existem mães que querem que o filho tenha o autismo para ter um benefício. A gente tem vários braços, né? Que quando a gente vai atender a criança e vai observar os comportamentos, a criança não é uma criança autista, mas a mãe tem o interesse de um benefício, que é o LOAS, né? E aí ela vai atrás dessa situação. Um assistencialismo negativo. Exatamente. E aí quem realmente precisa não consegue, né? Porque existe uma fila gigante de terapias que as crianças não têm. Existem médicos que não estão preparados para lidar com a demanda que está muito grande. Que isso porque hoje as crianças elas são vistas já, olha, tem alguma coisa diferente. Eu já passei por situações na escola em que eu estava que a família não aceitava a condição do filho. Então, a criança era muito claro, a criança com 3 anos não falava, só comia arroz e ainda sempre com as mãos, e mesmo assim a família não aceitava. Então, quando não há... O começo de todo o laudo de um autista é a família. A família aceitando e abraçando a causa. Por isso que a Acolher veio. A Acolher veio para que a gente possa conscientizar as pessoas dessa condição e também passar a informação, dissipar a informação para as pessoas. Olha, eu não entendo, mas vamos fazer um treinamento? Vamos buscar ajudar as pessoas para que elas saibam o que é o autismo, né? Exatamente. E a gente nunca está sozinho numa situação, né? Quando a gente pensa que só nós passamos por aquela situação, procure olhar para o lado que você vai ver que vai ter várias pessoas nisso. E a Acolher, eu acho que ela veio num momento assim, fantástico. Não só pela sua experiência de maternidade, mas graças a Deus que você teve a iniciativa de ir atrás e querer realmente buscar soluções. Porque tem muitas pessoas que ficam na sua zona de conforto e preferem, como família, como pais, colocar o filho numa bolha, proteger, a superproteção. E isso acaba realmente também impedindo um pouco mais de desenvolvimento. Eu, por muitos momentos, queria colocar a minha filha dentro de uma bolha. Eu imagino. Eu guardaria ela dentro de uma bolhinha. De uma caixinha e deixava lá. E deixava ela ali, porque eu passei por situações em que tinha dias que ela queria comer arroz e água o dia inteiro, ou era pão e água o dia inteiro.
E como que eu ia sair para casa de um familiar que não ia entender que naquele momento a criança não está bem e que ela quer comer só aquilo? Aí olhavam para você e falavam, nossa, mas a criança só come isso, mas você não oferece mais nada. E não é assim, né? Cada um tem a sua particularidade. E a mãe, quando ela se depara com a situação do filho, ela se desespera. Por isso que nós criamos nesse momento esse nome, cuidar de quem cuida. Porque essas mães, elas precisam ser cuidadas. Precisam. A gente tem visto muitas mães que elas acabam se desesperando, se suicidando, né? Porque elas tem não sabem alto nível de suicídio. Como lidar. E 80% dos casos, os pais vão embora e deixam as mães sozinhas. Isso São é triste. raros, assim, os homens que acompanham as mulheres. E se acompanham, eles estão ali nos bastidores, mas não querem enfrentar verdadeiramente. Porque é muito difícil. A gente realmente renuncia às nossas vidas, sacrifica as nossas vidas pelo filho. A sociedade ainda é muito cruel, né? Muito cruel. Você, como mãe que passou por tudo isso e como psicopedagoga, o que você orienta quando a mãe percebe que o filho tem um comportamento diferente? Qual que é a orientação que você dá? Olha, o principal, buscar ajuda médica com especialistas, entrar em contato com pessoas que vão conseguir te dar uma rede de apoio, porque é muito difícil. A gente, quando se depara com uma criança diferente, a gente vive um luto, porque a gente idealiza um filho e esse filho não é aquilo que a gente idealizou. Então a gente vive a aceitação, aí a gente começa a falar que o filho não tem nada, aí a gente começa a tentar se enganar, né? Ah, não, eu acho que não é da minha cabeça, criança é normal. Eu fui chamada de louca por muitas vezes. Eu imagino. Tava criando doença na criança que não tinha, mas eu sabia que tinha algo errado. Então, busque se informar, mães. Eu acho que a informação, ela abre os nossos olhos para muita coisa. Então, a informação, ela vai conseguir fazer com que você olhe realmente, enxergue e busque sempre apoio. Converse com o médico, se o médico não te der o respaldo, busque um outro médico. Passe nas consultas, busque terapia. Terapia é boa para todos, né? Exato, para todo mundo. Todos nós precisamos de terapia. Seja com ou sem deficiência, a terapia Exatamente. é boa. E a terapia para uma criança autista, ela faz com que a criança consiga desenvolver muito mais coisas, evoluir realmente. A minha filha, ela não aceitava textura nenhuma. Ela ficava com nojo de tudo. A comida na boca para ela era muito difícil aceitar um pedaço diferente, tinha que ser tudo padronizado. Se tivesse um pedaço de manga maior, não comia. E aí nós passamos numa terapeuta ocupacional que pediu para levarmos a manga. Imagina a gente andando com a faca, a manga dentro da bolsa e um prato, né? Aí você entra no consultório com um monte de coisa. Os kits Aí a mulher olhou e falou assim, tá bom, agora pode cortar que ela vai comer. A aceitação de pegar um garfo, de pegar uma faca, tudo. Lavar o cabelo por muito tempo, só o meu marido conseguia dar banho nela, porque o barulho da cabeça para eles incomoda demais. A textura da roupa incomoda muito. Então, assim, você consegue observar a criança que anda na ponta do pé, que não fala. Tem muitas informações que você consegue ir ligando aquela lâmpada na cabeça e identificando algumas coisas que a criança não faz. Exato. E aí essa ajuda médica, a associação está aqui para ajudar. Se nós não soubermos, a gente vai buscar ajuda, buscar informação, porque esse é o nosso principal objetivo, ajudar as famílias. Exatamente. A acolhida, ela fica em Osasco, aqui em São Paulo. Osasco. Hoje a gente está atendendo na SEDECA. Gostaria de agradecer ao Claudino, que tem fornecido esse espaço para a gente fazer esse início de atendimento. Hoje nós temos feito triagem com as mães. Fantástico. Nós temos uma fila de espera enorme. A gente precisa de voluntários lá, a gente só tem voluntários de psicologia, a gente precisa de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas. Todos esses voluntários, eles são muito bem-vindos, porque o autista vem com uma série de outras dificuldades. Alimentação, ele vem com dificuldades motoras, ele vem com muitas coisas que são sensoriais. Então, esses profissionais nos ajudam muito, né? É o que a gente chama realmente de equipe multidisciplinar e precisa. Passou no GC, eu vou pedir para o meu diretor colocar de novo. Então, você que queira trabalhar como voluntário, procure a associação no Acolher_SP. Tá? Entre lá em contato, manda mensagem que tenho certeza que o pessoal vai responder para vocês também saberem como que é o processo. Aproveitando também que nós falamos da associação, e a gente falou também no começo, eu acho uma coisa também que vocês fazem bem interessante, isso eu acho que tem que ser ampliado, difundido, que é o selo, que é o treinamento que vocês dão para as empresas. Sim, nós
agora realizamos um selo que chama Selo da Empresa Inclusiva. Amigos do Autista, essa empresa é Amigo do Autista, onde a gente vai até a empresa, a gente dá um certificado para os funcionários junto com um treinamento e a gente certifica essa empresa com o selo. Isso não precisa ser feito anualmente, é uma vez, aí quando a empresa sentir a necessidade, a gente recicla. Esses treinamentos que nós temos oferecido é para que as pessoas abram o entendimento delas, entendam que o autismo é uma dificuldade de socialização, sem apontar, né? Porque eu acho que quando a gente entende, a gente não julga, a gente tem mais empatia. Exato. A gente vê mães com crianças em supermercados que as pessoas ficam olhando, a criança se batendo e as pessoas não sabem como lidar, ou apontam para a mãe que está ali, olha essa criança. Nós passamos por uma situação, nós temos um grupo de mães e essa mãe foi até um supermercado e nós temos um atendimento prioritário, não preferencial, né? Essa mãe pediu e a pessoa que estava no mercado, que foi chamado pelo gerente para atender, começou a jogar as coisas dela, jogou detergente junto com Danone, acabou deixando a criança que estava em crise muito pior, porque não entendeu a necessidade dessa mãe. E o nosso objetivo é esse, fazer com que esses locais entendam a nossa necessidade como família. Exato. E entender também que quando o autista chega na fase adulta, porque o autismo, gente, não é uma doença. Não. Ele é uma condição. Sim. Então, o autismo, ele não tem cura, ele tem compreensão e respeito. E quando chega na fase adulta, esse autista também precisa estar no mercado de trabalho. Sim. Também precisa estar compreendido. Então, é importante também esse treinamento, porque além de você atenderem as famílias, quando essa pessoa chegar na fase adulta, ela vai ter como sobreviver, ela vai ter como se manter. Sim. A sua independência, que todo mundo luta tudo por isso. A gente pretende também futuramente ter um espaço onde a gente possa qualificar esses adultos, os adolescentes que estão entrando na fase adulta, para entrar no mercado de trabalho. Porque eles precisam entender, né, alguns pontos das empresas e as empresas também precisam aceitá-los. Exato. Né? Porque senão eles vão ficar sempre dentro de um quarto, porque o ideal para eles é sempre estar guardado, né? Exato. Eles não querem ter contato com pessoas, não querem se socializar. Então, quando eles conseguem alguém que aceite a condição, se você colocar um profissional autista na sua empresa, ele vai ser o melhor profissional. Ele vai ter as limitações dele, mas o que ele pegar para fazer, ele faz sempre com muita excelência. O hiperfoco, né? É o hiperfoco. Tudo que eles têm como hiperfoco, aquilo sai perfeito. Você não consegue nem encontrar um defeito, porque é perfeito. Eles são muito corretos, eles são perfeitos. Eu costumo dizer que se você olhar para o olhar de um autista criança e um adulto, é igual, não muda. É uma ingenuidade tão grande. Concordo. Que eles não têm malícia. Eles não têm... Se você observar, eu conversei com o Dr. Joran, ele é do Paraná, ele tem 74 anos e ele trabalhou, né, na justiça, ele é um advogado. Olha, que fantástico. Ele nos deu um suporte. E nessa idade ele foi levar um neto e descobriu que ele é autista. Olha só, e ele nos ajudou no início da associação, fazendo o estatuto junto com a gente. Ele foi fundamental no início da associação. E ele me disse que durante todo o trabalho dele, quando ele ia nas delegacias, quando ele tinha todas as situações para resolver, ele nunca viu um autista sendo condenado em nada. Em nada. Não existe estelionatário autista, não existe ladrão autista. Foi exatamente essas palavras que ele usou para falar para mim. Isso eu acho fantástico, porque eles são muito verdadeiros. E a gente precisa realmente de pessoas. A humanidade está tão de ponta cabeça que o simples fato de você ser honesto virou um troféu, né? Olha, esse ser humano é honesto. E eu acho que realmente o bem sempre vence o mal. Isso é fato. E eu acho que o autista, ele quer esse reconhecimento não pelo fato da patologia, e sim realmente por ser humano que ele é. Por quem ele é. Por quem ele é. E antes, eu acho, de qualquer coisa, você tem que identificar se é o João, se é a Maria, se é o Antônio, se é a Carolina, mas você tem que identificar o ser humano. E a deficiência, como a gente sempre fala, é só uma característica. Sim, eles vão ter uma condição de vida normal, né? Com as limitações, e quando você investe nessas limitações, você consegue oferecer uma qualidade de vida muito boa para eles. Exatamente. Eles conseguem ter um convívio. Por mais difícil que seja o convívio social, ele consegue ter esse convívio como uma pessoa normal. Exatamente. Eu acho que todo mundo busca isso, independente de... O ser humano,
independente da sua condição física, independente das suas limitações, seja com ou sem deficiência, a gente sempre busca o reconhecimento por aquilo que a gente é e o respeito. Sim. Porque a gente quer ter isso, a gente gosta dessa coisa da nossa independência, a gente quer poder produzir, a gente quer mostrar o nosso talento como ele é. Então eu acho que a gente tem que falar muito mais desses assuntos, não só no mês de conscientização de cada patologia, porque é aquilo que a gente fala, o mês é um só, mas a gente tem todos os outros 11 meses. Sim. Então a gente tem que falar isso mais vezes, abertamente, difundir trabalhos, trazer todas as ONGs, todas as associações, todas as famílias para o debate, porque eu acho que isso faz a diferença. Com certeza. E quando você achar que está sozinho no mundo, é aquela coisa que a gente fala, você não está. Procure na sua volta, que você vai ter sempre alguém para te ajudar. Às vezes tem uma situação muito mais difícil que a nossa, né? E a gente acaba não conseguindo olhar, porque a gente está tão focado no nosso problema que a gente não consegue ver a limitação do outro, né? E uma coisa que eu acho muito importante em todo esse tempo que eu tenho vivido como uma mãe atípica, a empatia. Independente da condição que o outro tenha, independente da limitação que o outro tenha, a empatia faz a diferença na vida e o amor. O amor, ele faz a diferença na vida de quem tem deficiência e quem não tem. Exato, o amor é a palavra-chave para tudo. Exato. Para o trabalho, para a vida pessoal, tudo. Quando a gente faz com amor as coisas. E fé, gente. A gente não pode esquecer que Deus também está ali para abrir as nossas portas. Adriana, é um prazer receber. Tempo de TV, aquela coisa corrida. Eu ainda quero falar do TDAH, então a gente vai aproveitar e já vai emendar isso para falar na próxima semana. Mas antes da gente encerrar esse programa, eu quero que você aproveite as nossas câmeras e deixe o seu contato para quem quiser tirar mais dúvidas e se aprofundar, aconselhamento, um ombro amigo. Podem contar comigo, né? Esse foi o principal objetivo dessa associação. Podem me chamar no Instagram, Adriana Alves, _psico. E fiquem à vontade para me chamar lá, eu passo o meu telefone pessoal e o telefone da associação também, para que vocês consigam ter esse acolhimento, informações. Nós estamos como associação realmente para abraçar a causa e acolher as famílias. Eu acho que esse é o principal objetivo. Isso é o principal. Posso só te corrigir num ponto? Pode. Que o seu Instagram não é underline, é ponto. Ah, é ponto, gente. AdrianaAlves.psico, né? Isso. O do acolher que é underline. O do acolher é underline. Então, ela me corrigiu, está certíssimo. Então, é aquela coisa, a gente tem as pessoas com deficiência visual, mas não foi só uma coisa, foi só uma observação, gente. Não tem problema. É aquela coisa assim, básica que acontece. Eu aqui sou corrigida todo tempo, porque sabe como é, né? Eu tenho certeza que eu tenho TDAH também, né? Mas a gente vai falar isso no próximo programa. Então, aguarde na semana que vem. Combinado. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima semana. Até mais!